Fala, meus amigos do Esparta Militares, por cá, professor Josiel, seu professor de legislação de trânsito. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês, tá bom? Em mais um projeto aí. Vamos gravar aqui a parte, a matriz do Código de Trânsito Brasileiro, uma matriz totalmente atualizada, com base aí nas últimas das últimas alterações do nosso CTB que nós tivemos, Então você vai estar super preparado para gabaritar essa disciplina aí no concurso que você vai prestar, tá bom? Então a gente trabalha aqui a legislação de trânsito de forma ampla, tá? A gente trabalha aqui muitos detalhes, são muitas informações, mas o Código de Trânsito Brasileiro é muito bom de se estudar, Eu sempre falo que é uma disciplina comum, no nosso cotidiano. A gente vive o trânsito, a gente vive as leis de trânsito. Então o que fica mais fácil de você associar, tá bom? Então eu sou do estado do Piauí, certo? Estado aqui do Nordeste, vizinho ao Maranhão, por exemplo, tá certo? E estou aqui para ajudar você na sua caminhada, Atualmente eu sou militar aqui do estado, sou do Corpo de Bombeiros, já fui aprovado em outros concursos, já fui aprovado no concurso da Polícia Militar aqui do Piauí, professor aqui do Piauí, e também por último aí fui aprovado no concurso da Polícia Rodoviária Federal, Então é uma disciplina, inclusive, para quem tem o sonho de ser um PRF, é uma disciplina que você tem que dominar bastante. Tem que comer com farinha, como a gente fala, É a nossa legislação de trânsito. Beleza? Então eu estou aqui também para ajudar você a ser aprovado, a você conquistar aí a estabilidade, a você conquistar o sonho de ingressar na carreira pública, tá bom? Então, pessoal, a gente, não sei se você já teve contato com o CTB, mas certamente sim, mas se não teve também, a gente vai passar a mesma base, tá? O CTB ele é dividido em capítulos, Então eu vou ter ali que cai mesmo em prova, que é bem cobrado. Eu vou ter desde o capítulo 1, que vai falar sobre disposições preliminares, até o capítulo 19, que vai falar sobre crimes de trânsito, tá certo? Então a gente vai estudando aqui. Não tem como, por exemplo, eu esgotar todos os dispositivos do CTB nessa aula, em uma aula. Então eu vou estar passando ali os principais pontos, aqueles pontos ali mais recorrentes nas provas. E aí eu quero que você, cumpra essa missão junto das aulas aqui, vendo aí o arquivo em PDF, vendo aí a própria Lei 9.503. Então se você pesquisa no Google, Lei 9.503/97, a primeira coisa que você vai achar é a Lei 9.503/97 lá no site do Planalto. Então é importante que você dê uma lida. Somado a isso, é importante que você responda muitas questões. Não sei qual plataforma que você utiliza para responder questões, mas é importante você responder muitas questões. Por quê? Porque o CTB ele é complexo. Assim, em termos de dispositivos, eu tenho muitos. Então, à medida que eu faço essa associação com base nas aulas, com base no próprio PDF, com base em questões, meu amigo, você vai gabaritar toda a legislação de trânsito, Então, não sei se você já foi meu aluno, se está sendo a primeira vez, mas todos os meus alunos eu recebo aí o feedback, sempre são aprovados. Professor, gabaritei trânsito, professor, só errei 3. Exatamente com essas informações que eu passo. Aqui não tem mistério em CTB. É a videoaula para você ter uma base em algumas situações. Se você ler só o PDF, se você só ler a lei na íntegra, você não vai entender muitos dispositivos. Então a videoaula é importante para você estar despertando o que é determinada situação, o que são determinadas situações, aqueles dispositivos fortes, alguns bizus que eu sempre vou estar passando aqui. Mas somado a isso é importante a lei seca junto de questões, e aí você vai gabaritar. Geralmente se você vai fazer um concurso e tem trânsito, geralmente ali é a disciplina com o maior número de questões. Geralmente é concurso para agente de trânsito, é concurso para guarda municipal, tá bom? E aí CTB é um peso, certo? Um peso não no sentido negativo, é um peso porque tem muitas questões. Então a gente vai iniciar aqui a parte 1, a gente vai iniciar as disposições preliminares, o capítulo 1, bem simples, bem tranquilo, e a gente já vai iniciar o capítulo 2 do CTB, tá? Que vai falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Então eu tenho certeza, se você acompanhar direito esse curso aqui, todas as minhas dicas, as minhas orientações, você vai gabaritar a legislação de trânsito na sua prova. Fechado? Então bora lá. Então, já vamos aqui para o nosso material, certo? A nossa legislação de trânsito, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, é a nossa Lei 9.503 de 97. Para quem ainda não me segue no Instagram, quiser conhecer o meu trabalho, será um prazer tê-lo você por lá. É @josielst, tá certo? Pessoal, então nesse primeiro momento, dentro da Lei 9.503 de 97, vamos estudar o capítulo 1, certo? Que vai falar sobre disposições preliminares, uma introduçãozinha aqui, bem simples do CTB, mas que também cai em prova. E já vamos iniciar o capítulo 2. O capítulo 2 ele é um pouco extenso, a gente vai dividir ele em duas partes.
Então a gente vai iniciar ele, Sistema Nacional de Trânsito, a parte 1. E posteriormente a gente continua com a parte 2. Beleza? Prontos, preparados e querendo? Então vamos lá aqui, começar pelo começo, como diz o Matuto. Capítulo 1, disposições preliminares. Pessoal, o artigo 1º, ele vai dar o conceito de quê? De trânsito ou não. Esse artigo 1º, junto com o parágrafo 1º, ele cai muito em prova, certo? Vai ter uma junção aqui, né, onde que o CTB vai ser aplicado e também vai ter o conceito de trânsito. Então fiquem atentos. Então, olha, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por esse código. Então aqui nós temos algumas informações super importantes. Então nós temos o seguinte, olha só, prestem atenção. O trânsito de qualquer natureza, mas olha, nas vias terrestres, pessoal. Isso quer dizer que o Código de Trânsito Brasileiro, ele não é aplicado, por exemplo, o trânsito, por exemplo, ali, a movimentação de embarcações na água. Eu não vou aplicar o CTB lá, né? Vias aéreas, né, os aviões, helicópteros, não vai ser regido pelo CTB. Mas na via terrestre, meu amigo, a gente vai ver que sim, o CTB vai ser aplicado. Claro, né, tem que ser no território nacional, não vai aplicar o Código de Trânsito Brasileiro lá no território argentino. Porque tem que ser no nosso território e elas têm que ser abertas à circulação. Tá bom? Então tem que ser aberta a circulação para que eu aplique aí o Código de Trânsito Brasileiro. Então, vamos supor que você é aprovado no concurso, certo? E aí você vai fazer o quê? Aí você vai pegar e comprar uma chácara, né, no interior. Você vai comprar uma chácara grande e tudo mais, compra lá um hectare de roça, meu amigo. Faz uma chácara lá, faz uma pistazinha de transitar lá dentro, um caminho e tal. É uma via aberta à circulação? Não, é uma via privada. A chácara é sua. Se não é aberta à circulação pública, então o CTB não vai ser aplicado lá. Essa é a regra que a gente tem pelo artigo 1º, tá? Pessoal, o parágrafo 2º aqui é de suma importância, ele vai dar o conceito de trânsito. Pensa comigo, você vai fazer concurso que tem legislação de trânsito. O mínimo é saber o que é trânsito, certo? Basilar isso aqui. Então vamos lá, o parágrafo 1º ele vai dizer o seguinte, olha só. Considera-se trânsito a utilização das vias por quem? Por pessoas, por veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de quê? Circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então como é que muitas vezes as bancas elas vão cobrar aqui? Elas vão tentar restringir, né? Então, por exemplo, considera-se trânsito o quê? A utilização de quem? Das vias, beleza. Por quem? Por pessoas, por veículos. Então se a pessoa está lá caminhando, né, fazendo caminhada, é considerado trânsito. Os veículos, nem se fala, os animais, certo? Pessoas, veículos e animais. Então se os animais estão circulando na via, ali também é trânsito. E aí eu tenho que isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de quê? Circulação, parada, certo? Parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Circulação todo mundo sabe. Os veículos transitarem, circularem, né? A parada, tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Se for um tempo superior, aí vai ser considerado o quê? Estacionamento. Então, por exemplo, você está lá na avenida, super movimentada, aí você parou o carro para alguém descer, aí você vai esperar essa pessoa fazer uma compra. A partir daquele momento, por mais que o veículo esteja ligado, por mais que você ligue pisca-alerta, por mais que você esteja lá dentro, ali é estacionamento. Por quê? Porque foi por um tempo superior, certo, ao embarque e desembarque passageiro. Desembarcou, você foi embora, isso é só uma parada. Parou, a pessoa embarcou, você foi embora, isso aí é só uma parada. Agora, se foi por um tempo superior, considera-se estacionamento. É importante também, veja só, é importante também você dar uma lida em alguns conceitos do anexo 1, certo, do CTB, porque vai trazer ali alguns conceitos importantes. Professor, como é que eu acho esse anexo 1? Do mesmo jeito que eu ensinei você pesquisar a lei 9.503/97, a primeira coisa que vai aparecer no site do Planalto, clicou. Você vai desce com o mouse, chegou lá embaixo, aí você vai ter o anexo 1, lá no final, certo, desse arquivo. Aí vai ter conceito de acostamento, conceito de estacionamento, conceito de parada, são alguns conceitos importantes aí para você estudar, tá bom? Show de bola. Continuando, nós temos o seguinte, parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de quem? De todos. E é dever de quem? Dos órgãos e entidades componentes aí do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo no âmbito das respectivas competências adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Então, pessoal, o trânsito é um direito de todo mundo.
e é dever, lógico, né, dos órgãos e entidades que compõem aí o Sistema Nacional de Trânsito, que a gente vai ver daqui a pouco quais são esses órgãos, né? Eu vou ter Polícia Militar, eu vou ter PRF, eu vou ter JARE, certo? Eu vou ter CONTRAN, eu vou ter CETRAN e CONTRANDIF. Então daqui a pouco a gente vai ver quais são esses órgãos aí, tá bom? Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, eles respondem no âmbito das respectivas competências, olha só, objetivamente. É importante você grifar também essa palavra, certo? Eles respondem objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, em virtude de omissão, em virtude de erro na execução e manutenção de programas, né, projetos e serviços que garantam aí o exercício do direito do trânsito seguro. Então o que acontece, pessoal? Esses órgãos que fazem parte, né, do Sistema Nacional de Trânsito, que é quem tem que assegurar o direito do trânsito, eles respondem, né, de forma objetiva, ou seja, eu não preciso comprovar dolo e culpa. Eu só preciso dizer que o dano existiu e que existiu o nexo causal. Então, por exemplo, vamos supor que tinha lá uma placa de trânsito que estava coberta pelo mato. E lá na frente ia ter o quê? Um redutor de velocidade. Então o que acontece? Vamos lá. A placa avisando antes estava coberta por mato. Então eu não adivinho, eu não ia saber que ia ter uma fiscalização lá na frente, uma fiscalização de velocidade. Então, por exemplo, eu não posso ser multado desse jeito, certo? Eu não posso ser multado. Por quê? Foi um erro? Não, a placa está no local certo. Foi uma ação? Não, a placa está no local certo, tal, não teve nenhum tipo de ação. Foi um erro na execução? Também não. Agora, foi o quê? Uma omissão, certo? Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Foi uma omissão. Então o Estado ou o órgão responsável por aquela placa, ele não fez o quê? Limpou, né? Ele não limpou o mato. Então não posso ser prejudicado, tá bom? Então é mais ou menos nesse sentido. Tinha lá uma placa de um quebra-mola, estava coberto, você não sabia que lá na frente tinha um quebra-molas. Daí você com a sua moto passou lá em alta velocidade, com a velocidade permitida para a via, né? Caiu, quebrou a moto, se quebrou. Então o Estado ele vai ter que se responsabilizar de forma objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Então cuidado, o Estado, os órgãos que respondem lá, né, pelo Sistema Nacional de Trânsito, eles respondem não de forma subjetiva, que é quando eu tenho que comprovar dolo e culpa. Eles respondem de forma objetiva. Então cuidado que isso pode cair na sua prova. E geralmente quando a banca cobra, ela vai trocar somente o objetivamente pelo subjetivo e está errado. Certo? E aí pode ser por ação, pode ser por omissão, pode ser por erro na execução. Se eu sinalizo de forma errada, eu também serei punido. Eu, enquanto, né, órgão de trânsito. Tá bom? Show de bola! Parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações o quê? A defesa da vida. Então, a prioridade das ações, certo? Dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, pessoal, vai ser defender o bem maior. Qual é o bem maior? A defesa da vida, certo? Então, quando eu tenho aí as projeções de trânsito, quando eu tenho a questão de sinalização, a questão de manutenção de via, não é por estética, é para priorizar a vida. Então, se eu deixo uma via lá cheia de buraco, o que é que vai ocasionar? Acidente. E acidente geralmente vai levar o quê? A morte, a lesões. Então, eles vão dar prioridade nas ações à defesa da vida. E, claro, na defesa da vida, eu vou incluir o quê? Preservação da saúde, certo? E também do meio ambiente. Então, quando eu tenho a proibição de não andar com um veículo aí fumaçando, a gente diz tirando a abelha, né? Fumaçando, então aí eu estou, né, causando prejuízo ao meio ambiente, não pode ser proibido. Então, nas ações desenvolvidas aí, né, a mesma coisa é com canos aí, descargas, fazendo muito barulho, tá? Então eu vou estar dando essa proteção aí ao meio ambiente, tá? Então a defesa da vida, nela, ou seja, na defesa da vida eu vou incluir o quê? Preservação da saúde e do meio ambiente. Cuidado que às vezes a banca troca, né? Preservação do trabalho, por exemplo. A inventar um negócio bonito lá. É preservação da saúde e do meio ambiente, tá certo? Show de bola. Vamos lá. A gente viu no artigo 1º que o CTB ia ser aplicado nas vias terrestres. Vamos ver aqui quem são as vias terrestres. Olha, são vias terrestres urbanas e rurais. Quem? Aí nós temos várias, né? Nós temos as ruas, nós temos as avenidas, nós temos os logradouros, caminhos, passagens, estradas. Nós temos aí as rodovias. Tudo isso aí são consideradas vias terrestres, tá? Que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Então, pessoal,
Vias terrestres, o que é? Tudo. Rua, logradouro, avenida, tudo. Rodovias, né? Mais na frente a gente vai estudar as estradas, né? As rodovias que podem ser de pista simples, podem ser de pista dupla. Nós temos vias urbanas, aí nós temos uma classificação nessas vias urbanas, pode ser de trânsito rápido, arterial, coletora local. Isso a gente vai ver mais na frente, mas é importante você saber agora o que é vias terrestres, aí de forma bem generalizada é tudo, tá bom? Parágrafo único, cuidado com ele, tá? Cuidado com o parágrafo único aqui, ó. Para os efeitos desse código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas, e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado, mas de uso coletivo. Cuidado, certo? Cuidado aqui, ó. As áreas internas do condomínio, certo? Praias abertas à circulação e o estacionamento desses estabelecimentos privados de uso coletivo também são considerados o quê? Vias terrestres. Então vamos lá. Você mora num grande condomínio aí, certo? Constituído por unidade autônoma, várias famílias moram lá. Eu tenho vias lá dentro. Então ali o CTB é aplicado, certo? O CTB ali nesse caso ele vai ser aplicado. Eu vou aí para um grande supermercado fazer a feira, né? Então lá vai ter estacionamento. É um estacionamento de um estabelecimento privado, só que é de uso coletivo. Então várias pessoas estão lá fazendo compras, várias pessoas estão estacionando. Ali também o CTB é aplicado. Então se você, por exemplo, estaciona na vaga de um idoso e você não tem credencial para isso, infração gravíssima. Se você estaciona na vaga de um deficiente e não tem credencial para isso, também vai ser infração de trânsito, certo? De natureza gravíssima. Então lá o CTB se aplica. Praias abertas à circulação. Às vezes a banca joga assim, ó. Praias abertas ou não à circulação. Tá errado. O CTB só aplica as praias abertas à circulação. Muito cuidado aí com esse detalhe. Tudo certo até aí? Show de bola? Então vamos lá. Questãozinha aí, ó, para aquecer o seu cérebro. Diz o seguinte, ó. O CTB traz em seu artigo 1º, parágrafo 5º, que os órgãos e entidades, né, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida. Nela incluído o quê? Preservação da saúde e do trabalho. Trabalho não, né? Preservação da saúde e do meio ambiente. Opa! Então letra B já é o nosso gabarito. Ó, preservação do direito individual e coletivo. Preservação do livre-arbítrio. Preservação da fluidez no trânsito. Então o aluno que ele não estuda, ele poderia ir bem aqui nessa letra E, sabia? Porque ele, pô, estou estudando aqui o CTB, é uma questão de CTB. Realmente eu vou, né, preservar essa fluidez. Não, meu amigo. Aqui de acordo com o artigo 1º, parágrafo 5º, defesa da vida, e nela eu vou incluir o quê? Saúde e meio ambiente. Beleza, né, pessoal? Então o capítulo 1 é basicamente isso aí. Tranquilo demais, certo? Alguns conceitos aí só para a gente introduzir o CTB. E aí a partir de agora a gente vai começar o capítulo 2, certo? O capítulo 2 que vai falar sobre Sistema Nacional de Trânsito. Então a gente vai estudar dentro do sistema o que é esse sistema, a gente vai estudar as finalidades desse sistema, a gente vai estudar os objetivos desse sistema e a gente vai estudar também quem faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. É tópico aqui importante de prova, sempre vem em prova, então você tem que ficar bastante atento, tá bom? São algumas situações aqui bem importantes. Então de cara, pessoal, a gente já tem aqui o nosso artigo 5º, certo? E o artigo 5º, ele vai falar exatamente do conceito. Ele vai falar exatamente aí do conceito, certo? Desse Sistema Nacional de Trânsito. Então, olha só. O que é o Sistema Nacional de Trânsito? É o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem a finalidade. Então, pessoal, o que é que acontece? Esse Sistema Nacional de Trânsito, o nome já está dizendo, é um sistema. E você observou aqui que esse sistema é formado por órgãos de todas as unidades da federação. Então volta aqui comigo. Quais são os órgãos? Ó, vai ter da União, certo? Vai ter dos estados, vai ter do Distrito Federal e dos municípios. Então nós temos das 4 unidades da federação órgãos. Tá? Então o trânsito é complexo. Então em muitas situações eu não posso dizer que é competência só da União, porque aí, meu amigo, a prestação de serviço ia ser difícil, né? Ia ter muita defasagem, então todos os órgãos vão ter essas competências aí, tá? E aí, pessoal, nós temos algumas finalidades, né? Finalidades aí do Sistema Nacional de Trânsito. E aí eu tabelei aqui para vocês
para facilitar o aprendizado. Por quê? Porque são muitas finalidades, tá? E eu já mostro para você aqui o seguinte, nós vamos ter as finalidades, certo? Vamos ter as finalidades desse Sistema Nacional de Trânsito e também teremos os objetivos, certo? Nós teremos aí as finalidades e os objetivos. E aí, pessoal, o que acontece? As finalidades, vou colocar logo os objetivos. Os objetivos, eles vão começar com verbo. E a finalidade, ela é o quê? Sem verbo. Então, as finalidades, elas são palavras, ó. Aí eu tenho o grupo 1, eu dividi em grupos. Tudo isso aqui é finalidade, ó. Mas eu dividi em grupo. Eu tenho o grupo 1, que vai falar do grupo dos P. Eu tenho o grupo 2, que é o grupo do Ave Maria, certo? Ave Maria, professor, é coisa demais. Eu tenho o grupo aí do ex-presidente do Brasil, que é o grupo do FHC. E eu tenho o grupo 4, que é o grupo do jornal. Então, veja só, o grupo dos P é finalidade do Sistema Nacional de Trânsito, o planejamento, o policiamento, a pesquisa. Grupo do Ave Maria, o A, aplicação de penalidades. O F aqui, fiscalização. E os dois E, né? Educação e engenharia, finalidade, tá bom? Então, a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia, né? Grupo do ex-presidente do FHC, vou ter a formação de condutores, vou ter a habilitação, né? Vou ter a reciclagem de condutores e o grupo do jornal, julgamento de infrações, o O de operação do sistema viário, o R de registro e recurso, o N de normatização, o A de administração e o L de licenciamento, tá? Então, olha só, é um furo do CTB, tá? Mas, olha só, a aplicação de medidas administrativas. É um furo do CTB, tá, pessoal? Você observa que eu tenho a aplicação de penalidades. Ele não fala em momento algum dentro das finalidades de aplicação de medidas administrativas. Então você vai, ó, cortar. Se a banca quiser fazer uma pegadinha fuleira, ela joga. Aplicação de medidas administrativas, tá? Então, policiamento, fiscalização, aplicação de penalidade, reciclagem, formação de condutores, tudo isso aí é finalidade, mas não tem a parte de aplicar medida administrativa. Beleza, o CTB a gente vai ver lá no capítulo de infrações, vamos ter um capítulo específico sobre medidas administrativas, vai ter a parte, né? O CTB ele traz a previsão de aplicação de medidas administrativas. Mas só que aqui é um furo no artigo 5º, ele não vai falar dessa aplicação, embora seja, né? Mas de acordo com o artigo 5º, se cair uma questão para você dizendo que é finalidade, não é. Se for para marcar incorreta, já marca ela, tá bom? Beleza, professor, e agora? E agora os objetivos do artigo 6º só são 3, tá? Só são 3 objetivos, então dá para decorar. Eu vou trazer uma frasezinha aqui para te ajudar. Então são objetivos do Sistema Nacional de Trânsito. O que foi que eu disse dos objetivos? Ó, os objetivos eles vão começar com verbo, né? Então tu vai para cá e observa aqui, ó. Estabelecer, fixar, estabelecer. Então, por que eu mostro essa diferença? Porque se a banca, né, quiser misturar finalidade com objetivo, ela pode misturar. Mas você já sabe. Objetivo começa com verbo, finalidade não começa com verbo, tá? Então, pessoal, nós temos aqui os 3 objetivos do SNT, certo? Que é o Sistema Nacional de Trânsito. Então, você vai ter, ó, estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas a quê? Ó? Com vista à segurança, com vistas à fluidez, com vistas ao conforto, com vistas à defesa ambiental e à educação para o trânsito e também fiscalizar o seu cumprimento. Então, é um objetivo do Sistema Nacional de Trânsito estabelecer essas diretrizes. E aí, muito cuidado com essas palavras que eu vou marcar. Política Nacional de Trânsito, às vezes a banca coloca Política Estadual de Trânsito, é nacional. Com vistas à insegurança, cuidado é com vistas à segurança, tá bom? Então, cuidado aí com essas palavras que a banca gosta de inverter. Próximo objetivo, fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades aí de trânsito. Então, ela vai fixar, certo? O sistema vai fixar aí esses procedimentos, essa padronização desses critérios, para que haja aí uma boa fiscalização de trânsito. E por último, vai estabelecer o quê?
a sistemática de fluxos permanentes de informações entre seus diversos órgãos e entidades a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Muito cuidado com essas palavras que eu vou marcar. O fluxo, pessoal, é permanente de informação, tá? A banca vai inverter por temporários. Um fluxo temporário de informação, tá errado. Fluxo permanente e não é dificultar, né? O objetivo não é dificultar o processo decisório, é facilitar, tá bom? Então, para você decorar esses 3 objetivos, está aqui o bizu do professor Josiel. Qual é o bizu, professor? Olha só, a frase, né? Meu amigo Eduardo fica puto na esquina. O ED, estabelecer diretrizes. Fica puto, fixar mediante normas e procedimentos. E o ES, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes. Beleza? Tranquilo? Então, uma frasezinha que vai te ajudar aí na hora, né, de saber, de lembrar na prova aí quais são os objetivos, tá? Então, muito cuidado. Se a banca colocar qualquer um objetivo fora desses 3 aqui, logicamente o item vai estar errado. Tem que ser um dos 3 e cuidado com as palavras que eu marquei, porque às vezes a banca ela inverte. Tudo certo, meu aluno? 100%? E aí, pessoal, o artigo 7º aqui disparado, certo? Muito importante, muito cobrado em prova, que vai falar aí da composição desse Sistema Nacional de Trânsito. Então vamos lá, vou te atualizar aqui. A gente já viu em relação ao Sistema Nacional de Trânsito o que é a composição de todos os órgãos lá, de todas as unidades da federação. A gente já viu as finalidades, a gente já viu os objetivos e agora, por último, a gente vai ver a composição. Muito cuidado com essa composição, que ela cai muito em prova, tá? Então, ó, compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. CONTRAN, certo? Que é o Conselho Nacional de Trânsito. Ele é coordenador do sistema e ele é órgão máximo, normativo e consultivo. Cuidado, pessoal. Cuidado, cuidado, cuidado. Pessoal, o CONTRAN, ele é quem vai coordenar o Sistema Nacional de Trânsito, certo? Ele é quem vai coordenar. Cuidado, ele não é coordenador máximo, porque o CTB vai dizer que o coordenador máximo aí vai ser designado pelo presidente. O CONTRAN é coordenador máximo do sistema? Não, ele é só coordenador. E muito cuidado com essa informação, que o CONTRAN ele é órgão máximo, normativo e consultivo. Órgão máximo, normativo e consultivo, certo? Por quê? Porque a gente vai ter um órgão máximo executivo, né? Mas, para não misturar agora as informações, saiba que o órgão máximo, normativo e consultivo é o CONTRAN, certo? É o CONTRAN. Beleza pura? Então nós temos aí que o item 1 está ok. Nós temos que faz parte também o CETRAN e o CONTRANDIF. Quem é CETRAN, professor? Conselho Estadual de Trânsito. E o CONTRANDIF? Conselho de Trânsito do Distrito Federal. São também órgãos normativos, só que a nível de Estado e DF, né? Consultivos e coordenadores. Nós temos que faz parte também os órgãos e entidades executivos de trânsito. De onde? União, Estado, DF e dos municípios, tá? Então nós temos os órgãos que são executivos de trânsito e nós temos os órgãos e entidades que são executivos rodoviários. Um exemplo aí para te situar no tempo. Um órgão executivo de trânsito da União, pessoal. Nós temos quem? Executivo de trânsito. Nós temos o Senatran, certo? Secretaria Nacional de Trânsito, que antes era chamado de Denatran. A nível de Estado, nós vamos ter quem, pessoal? O Detran, certo? Então, são informações importantes. Executivos rodoviários da União, dos Estados, do DF, dos municípios. Rodoviário lembra de rodovia, lembra de estrutura. Então, um órgão executivo rodoviário a nível da União, você tem o DENIT. A nível de Estado, né, pelo menos na maioria dos estados, é DER, né, Departamento de Estradas e Rodagens. A PRF faz parte do sistema. A Polícia Militar faz parte do sistema e as juntas administrativas de recursos e infrações que vão julgar, né, que são as JARes. Muito cuidado, pessoal. Guarda Civil Municipal, Polícia Federal, Polícia Civil fazem parte desse sistema? Não, certo? A Guarda Municipal ela faz a fiscalização de trânsito, mas ela não faz parte, de acordo com o artigo 7º aqui, ela não faz parte do sistema, tá bom? Então cuidado com essas informações. Questãozinha aí, ó. Questãozinha diz o seguinte: de acordo com o artigo 6º do CTB, são objetivos básicos do sistema. Então você já sabe que os objetivos básicos eles vão iniciar com verbo, tá? Estabelecer diretrizes da política estadual de trânsito, matou, né? Foi o que eu te falei, as bancas trocam. É política nacional,
certo? Beleza? Com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. O item está errado, porque não é estadual, é Política Nacional de Trânsito. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Perfeito. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar, certo, o processo decisório e a integração do sistema. Show de bola, itens 2 e 3 estão corretos, portanto, letra C de consignado, letra C de concursado, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente finaliza aqui o nosso primeiro bloco. Espero que você tenha gostado aí da nossa didática, da nossa maneira de levar a disciplina. É assim que a gente vai fazer em todos os nossos blocos, buscando você ficar ninja na parte aí do Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Então, a máxima satisfação, vou ficando por aqui, te aguardo no próximo bloco, tamo junto, rumo à aprovação.